bom dia a todos. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Jovem Tex, dessa vez com o querido Bruno Fetterman, que também foi um dos amigos que nos incentivou e desde o começo nos deu o pontapé para começarmos o nosso podcast. O Bruno, que é bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, pós-graduado pelo IBDT, concluiu o mestrado e agora está fazendo doutorado também na Universidade de São Paulo. Tem MBA pela SPECAF e atuação profissional como advogado no escritório Lacage Martins Pereira Neto, Kurevich Chueira Advogados. E agora está, após sua saída da advocacia, está exercendo o cargo de juiz do TIT. Bruno, muito bem-vindo. Passo a palavra para o Vini para cumprimentá-lo e depois vamos ter um papo bem agradável. Vini, por favor. Bruno, bom dia a todos. Queria inicialmente agradecer a aceitação do convite. Como o Thiago falou, você foi um dos maiores incentivadores para que a gente colocasse esse projeto para frente. E a gente tem por hábito aqui no Jovem Tex de iniciar com... Aqui a gente, como a gente fala sempre, tirar algumas curiosidades da sua trajetória acadêmica, profissional, e a gente sempre inicia querendo saber um pouco melhor da sua experiência acadêmica, assim, desde a graduação. E muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Vai ser um prazer saber um pouquinho mais sobre você. Bom dia, meus amigos. Bom dia a todos. Bom, eu que agradeço pelo convite, né? Assim, é uma honra imensa para mim estar aqui com vocês. Quero parabenizá-los aí também pelo projeto. A iniciativa é muito legal. E de verdade, para mim, estou muito feliz de poder conversar com vocês hoje. Bom, para falar um pouco da minha trajetória acadêmica, né? Desde a graduação, acho que na graduação ali por volta do terceiro, quarto ano, né, foi onde virou a chavinha para o direito tributário. E na época eu trabalhava com direito societário no BMA, eu era estagiário em societário. Mas, enfim, antes de falar da experiência profissional, mais na acadêmica especificamente, né, e naquele momento eu fui me aproximando do direito tributário. Na época eu trabalhava com um advogado aqui de São Paulo que estava fazendo um projeto acadêmico específico sobre tributação de valores mobiliários, tributação de mercado de capitais, e ali eu meio que descobri o direito tributário e comecei a estudar mais e me interessei pelo tema, decidi fazer o meu TCC em tributação internacional, e justo nessa época eu também estava com o intercâmbio programado para a Universidade de Hamburgo, né, na Alemanha. Fui para lá, fiquei 6 meses, no final de 2013, e quando eu voltei, eu terminei a faculdade, e aí o interesse, desde sempre, na verdade, por seguir a carreira acadêmica, né, assim, eu tenho acho que dá para dizer que é uma verdadeira paixão ou um sonho muito grande de me tornar professor, né, enfim, ou pelo menos, enfim, de ser um estudioso do direito tributário. Professor acho que é uma palavra muito pretensiosa, né, mas, enfim, eu tenho interesse de me dedicar à carreira acadêmica em boa medida, e eu acho que desde aquele momento eu vim tentando trilhar esse caminho, né, então, por isso eu resolvi fazer a especialização do IBDT, primeiro em direito tributário nacional, depois eu fiz o direito tributário internacional, e depois, enfim, já desde aquele momento também comecei a me preparar para tentar ingressar no mestrado da USP. No meio do caminho eu acabei fazendo um MBA de contabilidade, porque achei que poderia agregar, né, mas acaba sendo uma parte da formação que atende muito mais ao profissional do que o acadêmico, até pelo estilo de curso, né, enfim, por ser um MBA, ele tem uma pegada mais profissional. O do IBDT, por outro lado, é mais híbrido, né? Então ele é uma iniciação científica, por assim dizer, uma iniciação acadêmica, porque já te coloca ali de frente com os principais textos e com ótimos professores do tema, então você já começa a se inteirar das principais discussões. Mas, por outro lado, tem também a pegada profissional, porque tem uma formação prática forte, né? Enfim, de casos para análise de jurisprudência, enfim. E desde esse momento eu tentei ir me preparando para entrar no mestrado da USP. E aí foi em 2020,
2020, que eu acabei fazendo o processo seletivo, entrei em 2021 como mestrando de Direito Tributário na USP. Eu não cheguei a concluir o mestrado, porque ele foi convertido para minha alegria, em doutorado direto. E, aliás, desde 2000 também, 2020, 2000, ótimo, desde 2020, eu estou em dedicação acadêmica exclusiva, né? Então, recentemente assumi o cargo de juiz suplente do TIT, mas a rigor eu sou um estudante profissional, né? Assim, eu sou pesquisador do BDT e venho me dedicando aí a pesquisa, enfim, a produção acadêmica, e a intenção é me dedicar a isso ainda um tempo, né? Justamente por conta desse projeto maior de iniciar e de investir numa carreira acadêmica. Então, acho que até por isso eu acabei também me afastando da advocacia ali no comecinho de 2021. Pô, velho, muito legal essa sua vocação acadêmica. É uma coisa que todo mundo que está ao seu redor conhece um pouco. Essa sua biblioteca aí atrás não é fake, né? Não é um... Você é um cara que realmente estuda bastante. Mas falando sobre trajetória profissional e trajetória acadêmica, uma coisa curiosa. Você falou sobre medicação exclusiva e você parou de advogar já há quase 2 anos, né? Como é essa transição, essa mudança? E, pô, parar de advogar, você vai voltar, não vai voltar? Você sente falta ou foi difícil para você tomar essa decisão de parar por um tempo indeterminado, eventualmente não voltar, ou realmente vou me dedicar à carreira acadêmica sem pensar nisso e lá na frente talvez eu volte ou não? Porque para algumas pessoas, talvez que estejam numa situação parecida com a sua, isso seja um fator de preocupação, no sentido de, pô, eu vou me dedicar exclusivamente à academia, como vai ser minha carreira profissional, é um move que vale a pena? Foi difícil para você tomar essa decisão ou foi algo mais natural? E só um adendo, ele falou que professor é uma palavra pretensiosa, mas ele é nosso professor, porque nos deu aula, né? Então não é nada pretensioso. Não, imagina, vocês são muito gentis. Cara, mas então, respondendo a sua pergunta, foi difícil até porque eu sempre gostei de advogar, né? Assim, desde o final da faculdade, eu sempre tive certeza de que essa era a carreira profissional que eu também gostaria de seguir, né? Mas, por outro lado, assim, foi uma decisão muito apoiada também, né? Assim, tenho que mencionar o professor Schwery, né? Que me ajudou muito nessa transição e na escolha dessa suspensão na carreira, digamos assim. Eu fui conversar com ele, eu lembro que eu falei com ele, eu quero me dedicar à vida acadêmica e, na verdade, o que eu pensava muito era, puxa, eu quero intensificar a carreira acadêmica, né? Então, assim, até aquele momento eu tinha tido já alguns 6 anos aí de advocacia e a iniciação na carreira acadêmica ainda era muito incipiente, né? Assim, eu tinha feito a pós no IBDT, mas eu queria efetivamente poder começar a dar aula, buscar lugares para dar aula, produzir mais, né? Então, assim, queira ou não, advogando, a possibilidade de escrever artigo, ela existe, evidentemente, lógico, né? Eu acho que é plenamente possível conciliar as duas carreiras, mas a verdade é que eu queria intensificar, né? Falar assim, puxa, gastar mais do meu tempo com a parte acadêmica do que com a advocacia, né? Então, por isso veio essa ideia de, puxa, acho que talvez o ideal neste momento seja suspender a carreira de advogado e me dedicar à carreira acadêmica justamente para poder dar um gás, digamos assim, para poder publicar o máximo que eu pudesse, tentar fazer contatos acadêmicos, né? Enfim, daí também a ideia e muito... Aliás, sou muito grato ao IBDT também pela oportunidade de ser pesquisador do IBDT, porque isso também abre muitas outras portas, né? E permite efetivamente essa entrada no mundo acadêmico. Então, assim, com certeza não é uma decisão fácil também do ponto de vista financeiro, né? Porque a pesquisa em dedicação integral ainda é pouco estimulada, né? Então, assim, salvo essas iniciativas pontuais dos institutos tipo IBDT, GV, INSPER, você tem poucas instituições, e claro, algumas públicas ainda, né? CNPq, FAPESP, que dão incentivos para o pesquisador, que tem uma diferença, né? Assim, também rola aquela preocupação de, puxa, e se algum dia
eu quiser voltar, como é que vai ser a volta para a advocacia, né? Será que eu vou ter perdido muito no mercado? É uma aposta, né? No fim das contas, eu tenho para mim todos os dias que é uma aposta aí de que eu tô, enfim, investindo na minha carreira acadêmica e que isso faz sentido. Eu tenho intenção de voltar a advogar, acho que não no curto prazo, talvez nem no médio prazo, é um plano bem para o futuro, né? Até porque eu acho que o plano imediato é terminar o doutorado, e esse vai se estender pelo menos até o começo de 2025, então dá para dizer com tranquilidade que esse é um plano de curto e médio, longuinho prazo, mas com certeza, assim, essa é uma variável, né? Quando saí da quando eu resolvi suspender a atividade aí da advocacia, era algo que eu pensava, que eu penso ainda, né? Falei assim, puxa, como é que é essa volta para o mercado? E isso eu espero poder vir contar para vocês daqui a alguns anos aí, vamos ver. Não, muito importante, porque certamente muitos dos nossos ouvintes têm essa vontade e têm esse receio enorme que é plenamente justificado, justificável, porque, como você falou, não é uma decisão fácil, tem que pensar bastante, por vezes conversar com família, né? E, enfim, mas que bom que você tá feliz e eu tenho certeza que foi uma atitude perfeitamente correta e, como você falou, daqui a alguns anos você vai voltar para falar que foi a melhor escolha que você poderia ter feito. Tomara, tomara. Mas você falou tudo, assim, o apoio da família, né, namorada, amigos, assim, faz toda a diferença também, né, porque, como toda escolha de carreira, né, assim, você aposta e sempre tem um lado bom e um lado ruim, né, assim, por outro lado, assim, uma coisa também que hoje é algo que parece que já é um fruto que se colhe, assim, é muita gratificação, assim, muito gratificante, né, você vê que, pô, você está podendo escrever artigos, se dedicar, pesquisar, inevitavelmente eu tenho muito mais tempo hoje do que eu tinha quando eu advogava, né? E especialmente no tributário, me parece, né, assim, a gente não tem muitos casos de dedicação exclusiva, inclusive na docência, né, assim, se a gente parar para ver a docência, os grandes nomes aí do direito tributário, são poucos que têm dedicação exclusiva acadêmica, né? A maior parte dos professores é advogado também, ou enfim, ou é juiz, ou é procurador. Mas, enfim, a ideia, justamente, a justificativa que eu dou para mim mesmo é de que isso é um investimento necessário, sabe assim, eu preciso disso para dar esse sprint, para dar esse gás, para investir efetivamente nesse sonho também que é a carreira acadêmica, né? Essa questão de dedicação exclusiva é muito mais comum na Europa, nos Estados Unidos, né? Infelizmente no Brasil, como você bem pontuou, ainda é algo muito incipiente, né? E que talvez as pessoas não tenham percebido ainda, é algo fundamental, porque as grandes mudanças, sem sombra de dúvida, vêm da academia, né? As ideias, aqui eu estou falando as grandes mudanças mesmo, né? Para a humanidade, né? A gente teve caso agora da vacina da Covid, por exemplo, que saiu de acadêmicos, né, cientistas, e enfim, mas já passando para a nossa próxima pergunta, e dando alguns passinhos atrás, a gente sempre gosta de saber como é que foi a trajetória e o principal é por que foi parar no direito, se teve algum pontapé familiar ou algum amigo. Então, a gente resume essa curiosidade em por que direito e por que direito tributário. Você já respondeu um pouquinho, mas se tiver algo a acrescentar, fica à vontade. Rapaz, eu entrei na faculdade de Direito, na verdade, no momento em que eu tinha dúvida se eu ia fazer Direito, Economia, Relações Internacionais e até História. Mas isso, um ano antes do vestibular, eu acabei me decidindo efetivamente pelo Direito, né, assim, com menos dúvidas, digamos. Mas, para ser muito honesto, assim, pensando em ter uma formação ampla de humanas, porque naquele momento a minha ideia era ser diplomata ou então seguir a carreira política, né? Assim, eu também sempre gostei muito de línguas, né?
Meu pai é formado em letras. Você até perguntou se teve alguma influência de casa. Não, eu, não, na verdade, não tenho nenhum advogado em casa. É, e talvez, de alguma maneira, eu tenha herdado um pouco do meu pai o gosto por línguas, do meu avô, enfim. E aí eu sempre gostei de estudar línguas e etc. E junto com isso sempre tinha aqueles boatos de família, tipo, não, então vai fazer diplomacia, porque é legal, porque é isso, porque é aquilo outro. É uma carreira muito bacana, naturalmente, né? Então eu entrei na faculdade com essa intenção, né? Ser diplomata ou até mesmo seguir a carreira política, né? Eu sempre gostei de direito público, então direito constitucional, depois direito administrativo, né? Eu vim melhorando no direito público, digamos, né? Então, eu gostava de teoria geral do Estado, depois direito constitucional, direito administrativo, até que eu descobri que, na verdade, o meu grande amor do direito público era o direito tributário. Mas ali, lá pelo segundo ano, eu cheguei até a fazer uma matéria de cultura política na FEFELESH, lá da USP, né, porque eu realmente gostava disso. Daí, em algum momento, até pensei em fazer ciências sociais para enveredar para a ciência política, mas tudo isso acabou ficando para trás, né, até quando você começa a descobrir que a carreira da diplomacia é muito mais difícil do que se imagina, né, não só em termos de prova, em termos práticos, mas em termos de vida mesmo, né, assim, você está o tempo inteiro, ou pelo menos assim, se supõe que você vai estar boa parte do tempo fora do Brasil, e isso para mim seria uma dificuldade muito grande, assim, né, de estar longe de família, de amigos, queira ou não, você tem que estar com alguém que tope comprar esse plano com você e que viva por aí mundo afora, né? Então, de alguma maneira, eu também acabei deixando de lado e talvez amadurecendo um pouco esse plano, né, perdendo um pouco a visão ingênua dele, eu fui percebendo que a diplomacia não é tão simples assim, né? E a carreira política também, por outras razões, acabei me desgostando e não querendo seguir essa carreira especificamente. E aí eu passei aí, sei lá, um ano e pouco nesse limbo de descobrir o que eu gostava, né? Assim, um pouco de direito público, um pouco de direito societário, direito empresarial de uma forma geral, assim, mercado de capitais, e aí foi desse momento que eu fui efetivamente começar a estagiar. Cheguei a trabalhar com penal um pouco nesse tempo, que eu era um dos ramos do direito público que eu também gostava e gosto, apesar de conhecer muito pouco, gosto bastante, mas também percebi que não era para mim. Imagina, eu assisti uma audiência, não chorei, não aguentei, assim, porque é uma coisa, porque é muito impactante, né, assim, e muitas vezes muito triste, né. Então, também descobri, então, meio que por eliminação, eu tirei alguns ramos do direito público, fiquei com alguns do direito privado, alguns com do direito público ainda, então direito administrativo ainda estava ali no páreo, mas também no direito privado tinha lá um pouquinho de societário, até que eu comecei a trabalhar com societário efetivamente, e percebi que, na verdade, eu gostava dos efeitos tributários das reorganizações societárias, né? E nesse meio também eu sempre gostei de direito internacional, público, e aí começou a surgir também uma pulguinha atrás da orelha de, puxa, como é que será que fica a tributação quando a situação envolve elementos estrangeiros, né? Enfim, tem gente no Brasil, tem gente fora, como é que fica? Então, na verdade, o meu primeiro interesse por direito tributário foi pelo direito tributário internacional. Até por isso, depois, isso foi objeto do meu TCC, né, da minha tese de laurea, como a gente chama lá na faculdade. Mas aí eu acho que essa foi a porta de entrada pelo direito tributário. E aí, obviamente, depois eu comecei a ter direito tributário na faculdade e percebi que me apaixonei, larguei o direito societário 100%, fui estagiar com direito tributário, na época com tributação internacional, até no Machado e Associados, e aí me entreguei completamente, né? E depois de formado, tive a felicidade aí de trabalhar com direito tributário no Lacas Martins, mas aí mais na parte de contencioso. Eu acho que foi um pouco disso, assim. Então você vê, foi um pouco radical, né? Eu fui de diplomata para pesquisador em direito tributário. Bom, Bruno, pegando o gancho que você está falando sobre sua carreira profissional e do estágio que você teve, pegando um pouco da sua experiência, você tem bastante contato com jovens, assim, você está no IBDT jovem, contato com pessoas que são naturalmente até mais novas e menos experientes que você, tem esse contato com pessoas na própria academia, na USP, com alunos, eu imagino, de graduação,
E você teve contato com advogados mais novos, você passou alguns anos no Lacais, então você naturalmente se coordenou e teve contato com a galera que está saindo da faculdade agora, os 3 primeiros anos de formado ali. O que é que você acha que essa galera precisa para se diferenciar no mercado? Assim, para o jovem, o que é que, quando você bate o olho e acha que é um cara que vai ter um futuro legal, que está trilhando o caminho certo, quais são as skills que você acha que são importantes, assim, a questão técnica, mas também a questão comportamental os interesses. Qual conselho você daria para as pessoas que estão nessa situação e que estão ouvindo? Rapaz, a pergunta é bem difícil e, assim, na verdade, eu nem me sinto muito no lugar de dar conselhos até, enfim, mas agradeço de toda maneira. Olha, para fugir um pouco do lugar comum, né, naturalmente que eu poderia enumerar uma série de qualidades que eu acho que são importantes, né, assim, estudos, dedicação, disciplina, etc, etc, mas eu vou falar talvez menos como um conselho e mais como um desabafo, né, assim, contar de uma coisa de um atributo, digamos assim, que fez muita diferença na minha vida quando eu consegui, é uma luta, né, continuo tentando alcançá-lo sempre, mas quando me veio o estalo, né, que foi, na verdade, perceber que eu sempre vou ter pendências, né, assim, que, na verdade, assim, perceber que, tipo, eu tenho que lidar com prazos, e isso fez toda a diferença para mim, não só em termos de organização, né? Porque eu acho que a palavra-chave que está por trás de tudo isso é organização, né? Mas especialmente, você falou um pouco da questão comportamental e tal, especialmente porque eu sou um cara ansioso, né? Então, assim, isso fez toda a diferença para mim quando eu percebi que isso me ajudaria a lidar com a minha ansiedade, né? Eu tenho um amigo que me falou uma coisa uma vez, e é muito verdade, eu nunca esqueço, ele falou assim, cara, o que me permite ir para o fim de semana tranquilo é a minha agenda, porque eu sei que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, semana que vem vai ter uma série de coisas, mas está tudo lá, anotadinho e atribuído para cada um dia para cada um desses dias da semana. Então eu consigo ir para o fim de semana em paz. E isso foi uma coisa que eu acabei percebendo também, né? E esse mesmo amigo meu me fala, né? Fala assim, advogar é lidar com você ter pendências o tempo inteiro. E aí eu até ampliaria um pouco mais, né? Eu acho que não é nem só advogar, mas enfim, ser um estudante, ou enfim, um jurista, ou um pretenso jurista exige isso, né? Então a gente tem prazo de tudo que é lado, né? Tem prazo profissional, tem prazo na academia, tem questões pessoais, e isso fez muita diferença para mim quando eu advogava naturalmente, até porque advogava com contencioso, então a palavra do dia sempre é prazo, né? Mas para o consultivo também, naturalmente, né? A gente tem prazo com o cliente, tem prazo de toda sorte, mas, por incrível que pareça, isso funcionou especialmente para mim depois que eu saí da advocacia e que eu passei a dedicação acadêmica, né? Porque aí, queira ou não, você vira um autônomo, né? E você gere seus próprios prazos. Claro também que tem prazo, às vezes, para entregar um trabalho, um prazo para um artigo X, Y, mas se você não tiver uma organização bem feita, né, ou pelo menos se eu não tiver uma organização bem feita, isso ruiria completamente para mim, né? Eu até brinco com a minha namorada e falo, de duas uma, ou eu não ia fazer absolutamente nada, ou ia abraçar o mundo inteiro, né? Porque como você perde a noção, então hoje, para você ter noção, eu tenho uma planilha com cada hora do meu dia, o que eu vou fazer, incluindo aí as minhas pendências de IBDT, do mestrado, doutorado, das monitorias, eventuais aulas que eu consiga, enfim, dar, ou compromissos que eu assuma academicamente. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que faz muita diferença, né? Porque além de te permitir gerir melhor o tempo, né, permitir aí que você faça mais coisas, que você seja mais eficiente, o principal, né? Pelo menos para mim, dá uma paz de espírito maior, né? Assim, me dá um pouco mais de tranquilidade, ajuda a dar uma amenizada na ansiedade, fala assim, bom, beleza, eu sei que eu tenho 15 pendências, mas elas estão todas alocadas para as próximas 2, 3 semanas, né? Então, você fica mais tranquilo com aquilo, fala assim, bom, e agora eu vou enfrentar a pendência 1. Depois de amanhã, eu começo a pendência 2. E assim vai, né? Eu acho que assim, não é só um jogo de organização, mas também de escolha de prioridades, né? Que também é uma coisa difícil, né? Que eu acho que auxilia bastante e que, lógico, eu acho que é muito decorrência da advocacia, né? A advocacia ensina bastante a gente a fazer isso, mas que, de novo, que tem me ajudado muito, especialmente nesse período de agora, né? Que
A gente vai, puxa, toda dedicação exclusiva, então eu vou pegar tudo que é possível, né? Surge puxa, quer escrever um artigo para não sei o que? Quero. Quer participar de uma monitoria tal? Quero. Quer dar aula de não sei onde? Quero. Aí quando você vê, você vai assumindo um monte de coisa, porque você fica com aquela pulguinha atrás da orelha, tipo assim, você está em dedicação exclusiva, então você tem que fazer muito. Então, a organização acaba sendo a pedra de toque para mim, sabe? Assim, então, eu acho que se eu tivesse que falar algo, né, para além de todas as coisas que são mais lugar comum, eu diria que a boa organização do tempo é um bom caminho, eu acho. Né? É saber lidar com as pendências, assim, né? E não sofrer muito com elas. Né? Não, é muito importante, porque geralmente, né, é algo absolutamente natural, os jovens têm dificuldade, tanto com a organização quanto com a disciplina. E há pouco tempo nós tivemos a oportunidade todos nós participamos de ter um bate-papo com o professor Ricardo Maria de Oliveira, e que ele deixou claro que a disciplina e também a organização assim, não tem como você ser bem-sucedido em nenhum aspecto da sua vida se você não tiver os dois, né? É claro que tem pessoas disciplinadas que não têm tanta organização, e tem pessoas muito organizadas que não têm tanta disciplina, mas essa combinação é indispensável, essencial, importante. A gente poderia passar o dia aqui demonstrando a importância, né? Mas você já comentou de alguns períodos, né, em que você advogou, né? E aqui a gente sempre faz a pergunta para curiosidade mesmo, para falar do caso mais relevante da carreira, né? Mas quando a gente utiliza caso aqui, você, por exemplo, está dedicação exclusiva, fique absolutamente à vontade para falar de qualquer coisa. Pode ser o artigo mais legal que você já escreveu, o artigo que teve mais repercussão, como também, obviamente, o caso de algum escritório que você tenha participado, evidentemente sem nomear, questões de confidencialidade, mas a gente quer saber um pouco. Cara, eu acho que tem alguns casos que eu participei no escritório que são de matérias muito interessantes, né? Assim, envolvem preço de transferência, ágil, planejamento tributário, que naturalmente são muito interessantes, né? Mas claro que também dentro de um contexto aí que tem uma equipe, tem coordenação, né? Tem, enfim. Mas eu acho que tem um especial que ele sempre me chama muita atenção, assim, ele na verdade é meu xodó, vai, digamos assim. Porque ele é um caso que chegou no escritório que tinha lá uma questão específica técnica de imposto de renda, de controle de provisões. Então, o cliente tinha reversões de provisões de vários anos e que tinham efeitos no lucro real, né, que estavam sendo excluídas do lucro real no ano autuado, e tinha toda uma questão de como controlar essas provisões, porque elas, na verdade, remetiam a provisões que tinham sido constituídas nos anos 90, eram provisões trabalhistas de, sei lá, 400, 500 processos trabalhistas. Então, isso, por si só, além da matéria técnica, demandou um trabalho documental e de prova muito grande. E tinha uma outra parte mais contábil, que era a empresa tinha um ativo fiscal diferido, que gerou um efeito positivo para lucro líquido, e a empresa excluiu isso do lucro real, na apuração do lucro real, e o fiscal não entendeu muito bem isso e falou, puxa, isso aqui você está excluindo a CSL devida, quando, na verdade, tinha uma questão contábil por trás, que, ao menos, assim, tentaria justificar o porquê dessa exclusão, muito embora, né, sequer deveria ter afetado o lucro real, mas, enfim, isso não vem ao caso, mas tinha essa questão contábil também, que, quando chegou, imagina, era grego para mim, né, foi a primeira vez que eu estudei o CPC 32, então, assim, teve todo esse desafio técnico de estudar a parte contábil também. Mas o mais interessante não foi nem tanto a parte técnica também foi muito interessante, obviamente, né? Foi desafiador, como eu estava dizendo. Passei um tempão estudando, escrevendo, etc. Mas foi um dos primeiros casos de maior relevância, tanto técnica quanto em termos de valor, que eu fiz a impugnação e que depois eu fiz o recurso voluntário e depois eu fiz a sustentação oral no CARF. Então, por isso que eu brinco que ele é meu xodó, assim, porque embora ele não é um caso de ágil, não é um caso de preço de transferência, mas ele tinha lá suas dificuldades técnicas,
né, suas dificuldades de documento, de prova, que exigia ali também um jogo de cintura com o cliente, porque você tem o tempo inteiro para ficar cobrando, mas ao mesmo tempo, até que medida você cobra, mas você tem que cobrar, porque se não vier a prova, enfim, você vai ter dificuldade no processo. Então, acho que foi o primeiro grande trabalho, digamos assim, que precisou envolver muitas habilidades, né? Então, assim, essa habilidade pessoal de interface com o cliente, a habilidade técnica de tentar descobrir o que era um ativo fiscal diferido, e estudar o CPC 32 e todos os seus efeitos tributários, escrever, né, efetivamente as peças e, por último, fazer a sustentação oral, que daí é a parte divertida, mas, ao mesmo tempo, a que dá um medo enorme, né, assim, que você fala, eu tenho 15 minutos aqui, então não pode nem levar papel, porque senão ele treme. Então, então, eu acho que por isso esse é o caso que eu diria aí que foi o mais relevante, digamos assim, da minha trajetória profissional, da advocacia, pelo menos. Né? Mas você foi presencialmente no CAF, Bruno? Presencialmente. Eu comecei a advogar na pandemia, né? Então, o CAF está voltando agora e eu espero que tudo volte ao normal, porque faz uma falta danada. É claro que a gente teve vários benefícios com a pandemia, para o trabalho, inclusive, para o contato com os servidores e etc., mas não é a mesma coisa presencialmente e fazendo aqui por vídeo. Não é mesmo. Não é mesmo. Eu cheguei a fazer algumas tentações orais lá presencialmente, e durante a pandemia, logo no começo, um pouco antes de eu sair do escritório também, eu cheguei a fazer aquela que você ainda fazia gravado, né? Então você gravava a sustentação oral e mandava. Eu nunca quis assistir aquele vídeo, né? Porque, obviamente que eu assisti, eu tive que assistir, reassistir, gravei, mas é que nem qualquer trabalho, né? Chega uma hora que você não pode olhar mais para aquilo, senão você fica refazendo eternamente. Né? Cara, eu cheguei a fazer gravação de audiência, assim, com o PPT atrás de mim, o meu rosto, e falando e apontando para o PPT para mostrar para o desembargador qual era o meu ponto, porque nesse começo também que o pessoal não estava recebendo tanto, depois eles passaram a receber bem mais, assim, se abriu-se muita cabeça. Para quem atua muito fora de São Paulo, fora do estado que mora, ajuda muito. Você não precisar pegar um avião, eventualmente, para esclarecer uma coisa mais simples. E se tem um significado e um exemplo para a palavra monotonia, é esse, né? A gravação de sustentação oral. É um troço que fica gravado ali, como o Brunão falou, se deixar você fica revendo, editando várias vezes. É muito monótono. Exato. Tio, você pode fazer a próxima pergunta, fica à vontade. Beleza, maravilha. Brunão, considerando que somos todos jovens, ou pretensamente jovens, já que estamos aqui, olhando um pouco para futuro, assim, você já falou muito da sua trajetória, mas do que você vai terminar o doutorado agora vai terminar em 2025 e até lá você basicamente vai se dedicar a isso, mas olhando para os seus planos para o futuro e sua visão de mercado também, assim, especificamente no direito tributário, mas claro que você pode ser amplo na sua resposta. Em que áreas você acha que são mais promissoras? Assim, a gente fala em reforma, contencioso, construtivo, administrativo, judicial. O que é que você acha que hoje seria uma área interessante para o cara que está entrando no mercado agora, em termos de oportunidade de trabalho, perspectiva de crescimento, algo que talvez daqui a 20, 30 anos esteja com bastante demanda ainda e bastante trabalho, e que seja agradável e que demande qualidade técnica, tanto para você quanto para os outros. Qual é a sua visão para o futuro, sua visão do mercado hoje? Até porque você teve uma experiência como julgador, experiência como advogado, experiência como acadêmico. Claro que não dá para prever o futuro e especialmente no mundo tributário, é mais difícil ainda, né? No Brasil até o passado é incerto, mas
olhando pela sua perspectiva, quais as áreas que você acha dentro do nosso nicho ou fora que são áreas interessantes para o cara que está começando agora e para você também, olhando lá na frente? Eu acho que o tributário inteiro, de uma forma geral, é muito rico, né? Assim, tem muitas oportunidades, porque a complexidade do negócio faz com que o contencioso seja grande, ao mesmo tempo faz com que as demandas de consultoria sejam muito grandes também, e muito importantes, né? Assim, os impactos são muito relevantes. Eu, particularmente, gosto muito da área do contencioso administrativo, aposto muito nisso, né? Acho que é um caminho eficiente e que tem uma resposta relativamente rápida para a sociedade, não só o contribuinte, mas para a sociedade de uma forma geral, né? Assim, para o próprio Estado também que está arrecadando. Mas, obviamente, também gosto da área do consultivo, acho que é uma área fantástica para se aprender também, porque você raramente tem a mesma pergunta, né? Assim, eu trabalhei pouquíssimo tempo com isso, eu era estagiário, na verdade, assim, mas raramente você tem a mesma pergunta e poucas vezes, digamos, você tem uma resposta de pronto, né? Assim, na grande maioria das vezes isso exige estudo, isso exige uma reflexão, exige parar uma construção, que nem sempre as respostas também estão em instrução normativa, estão em solução de consulta, estão em jurisprudência, às vezes não tem resposta para determinados temas, né? Então, efetivamente, é preciso construir, e até por isso também aqui o gancho com o contencioso administrativo também, porque eu acho que, em alguma medida, o contencioso administrativo dá um pouco dessas respostas, o contencioso judicial também, mas acho que como o problema chega primeiro no administrativo, via de regra, a tendência é que a gente tenha uma resposta técnica primeiro dos órgãos julgadores administrativos, né? E se eu tivesse que fazer uma aposta de uma área promissora, assim, olha, eu acho que cada vez mais, talvez uma interface entre compliance, de uma forma geral, e o direito tributário, né? Assim, voltando no Bruno lá do segundo e terceiro ano, eu sempre gostei de direito penal, então também vou puxar essa sardinha, né? Mas eu acho que é uma área cada vez mais, assim, essa interface vai acontecer cada vez mais, né? Seja pelas autuações, que também são cada vez mais recorrentes, né? Assim, pelo influxo de informações das autoridades policiais, ou enfim, penais de uma forma geral, e as fiscais, né? Então, muitas vezes, em alguns casos do escritório, por exemplo, em alguns, muitos, a gente atuava com penal junto, porque às vezes a resposta tributária é A, mas para o penal nem sempre a A é a mais adequada, né? Então, muitas vezes, essas áreas vão ter que trabalhar em conjunto, e a gente vê também pelas autuações mais recorrentes aí que existe efetivamente uma troca de informação entre as autoridades que vai demandar esse tipo de serviço, né? Assim, e, por sua vez, cada vez mais o cuidado prévio, né? Então, assim, o trabalho consultivo também acho que vai olhar mais para isso, né? Eu não sou um conhecedor de direito penal, muito pelo contrário, conheço muito pouco de direito penal, mas sei também que é uma área que cresce cada vez mais para o penal econômico, né? Para o penal empresarial e a preocupação das empresas com compliance e a preocupação de agir da forma correta, não só do ponto de vista penal estritamente, mas do tributário, da governança corporativa. Então, eu acho que eu apostaria num grande compliance, digamos assim, que envolvesse um pouco de cada coisa, né? Um pouco aí de administrativo de uma forma geral, penal, tributário e até, porque não, um pouco de societário também, né? De governança corporativa e coisas do gênero. Não, bacana demais. O Brasil, por exemplo, está tentando, né, há algum tempo entrar no OCDE, aparentemente está avançando, né? E certamente a adesão da OCDE ao Brasil vai trazer uma série de mudanças, né? Como todos sabemos, a tributação no Brasil é muito peculiar, não tem paralelo em nenhum lugar do mundo e toda mudança, evidentemente, traz coisas boas, por óbvio, mas também traz uma série de questões polêmicas, né? E, enfim, nós também temos uma Constituição que também não tem paralelo e se tiver mudança, vai ter muito trabalho, né? E já partindo para o final, infelizmente, a gente sempre pede para o nosso
convidado indicar aqui, pode ser livro ou algum artigo, e acredito que não tenha pessoa melhor para fazer essa indicação do que uma pessoa que é super dedicada, séria, que faz um trabalho excepcional na pesquisa e que está trabalhando com dedicação exclusiva para a parte de pesquisa, né, acadêmica, enfim. Então, fica à vontade para indicar um artigo, um livro, qualquer coisa que você quiser. Olha, eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu tema de doutorado. E se eu tivesse que indicar um artigo, eu indicaria um artigo do professor Chueri de Princípios da Tributação Internacional, né, que está num livro em homenagem, eu não lembro exatamente agora quem, mas é um artigo dele relativamente comprido, deve ter umas 40 páginas, em que ele fala do princípio da territorialidade, princípio da residência, e lá ele fala basicamente, ele dá uma aula de direito internacional público, na verdade, né, sobre o princípio da territorialidade material, e isso fez toda a diferença para a minha tese de doutorado, inclusive, né, assim, a minha tese de doutorado parte desse pressuposto. Então, é um pouco jabá, né, eu estou fazendo uma indicação de artigo do meu orientador, mas, enfim, eu escolhi como meu orientador também, e ele me escolheu, assim, né, felizmente. Então, eu acho que eu não poderia deixar de citar esse artigo em específico por conta da relevância dele para a minha tese de doutorado, né? Assim, para o meu projeto do que eu espero vir a virar da minha tese. Eu já tive a oportunidade de ler esse artigo do professor Schwerer, como você bem colocou, é uma aula de direito público, vai muito além só da questão tributária, é uma leitura fundamental. Bruno, antes da gente caminhar realmente para o final, saindo um pouco da área profissional e acadêmica e indo um pouco para pessoal, enfim, você já falou da importância de estar organizado para ir para o final de semana tranquilo. Eu concordo muito com isso. E assim, cada um se organiza de um jeito. Assim, eu uso muito o Trello, por exemplo, para as minhas experiências pessoais, e eu e o Vini adotamos o Trello também para as nossas experiências do Jovem Tex, e nos ajuda muito. Assim, nós estamos fazendo perguntas aqui e dando o check no que foi feito, e vendo um que o outro deu check. O Vini acabou de dar o check na pergunta sobre o artigo. Então, se organizar é de fato algo que faz diferença na nossa vida, principalmente a gente está relativamente no começo. Mas indo um pouco para fora da sua área acadêmica e profissional, o que você acha? Você acha muito importante você ter um hobby, sei lá, mano, você participa com esporte? Como é que você extravasa? Você gosta de viajar? Você gosta de ler muito fora de direito? Você vê documentários, série? O que é que você faz para deixar sua cabeça arejada e poder tocar as coisas do dia a dia com mais tranquilidade? Cara, eu gosto muito de música, eu toco violão 100% por hobby, né, então, naturalmente que de uma forma bem amadora, mas ou tocando ou escutando, então eu sou um cara muito ligado a MPB, gosto muito de música de uma forma geral. Vai dar uma Série. palhinha agora? Não, brincadeira. Tô meio rouco. E gosto muito de ler também, assim, vou confessar que às vezes chega no final do dia e a última coisa que a gente quer é ler, né, assim, depois de ter lido no dia inteiro, mas ainda é uma coisa que eu gosto, é um hobby que eu tenho tentado recuperar mais, assim, de ler coisas não jurídicas, na verdade. E também um outro velho hobby que eu estou resgatando é nadar, né, você falou na atividade física, cara, isso é uma coisa que eu percebi que faz muita diferença, assim, para extravasar o cansaço mental, né, emocional, de uma forma geral. E eu acho que a gente acaba percebendo, ou eu pelo menos acabei percebendo, da pior forma possível, né, que foi na pandemia, que é em momento que a gente fiquei boa parte do tempo fechado, mesmo em isolamento social, e, putz, e aí você começa a perceber a falta que isso faz, né? Então, agora é que eu estou retomando aí as atividades físicas aí também, com especial enfoque em nadar, porque água, digamos assim, de uma forma geral, é um negócio que eu acho mar, rio, piscina, qualquer coisa, cachoeira, tudo isso eu acho que me faz muito bem, cara.
Legal. Essa questão de arejar a cabeça, né? Antes da gente encerrar, eu me recordo uma vez de ver uma história de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal em que ele, às vezes, corria com o filho. E teve um episódio que eles estavam correndo em São Paulo e o pai, que era o ministro, parou do nada, assim, repentinamente, tirou um papelucho do bolso, ele andava com uma caneta também, e anotou. Aí o filho, né, que é advogado, falou: pai, o que houve? Ele: não, acabei de ter uma ideia aqui para um voto meu. Então, isso é muito importante. Às vezes, de onde a gente menos espera, vem um insight, uma ideia, uma solução, às vezes, né? Mas, enfim, Bruno, infelizmente a gente tá indo para o nosso final, chegamos ao nosso final. A gente queria agradecer imensamente pela aceitação do convite, como falamos no início, você foi um entusiasta aí da nossa ideia, do projeto, e, nossa, foi excelente. Eu tenho certeza que muitos jovens vão se identificar, como a gente fala, tem pessoas que são jovens há mais tempo, jovens há menos tempo, então, esses jovens há menos tempo, eventualmente que estejam na graduação ou que acabaram de encerrar a graduação, tenho certeza que não se inspirar, né? Porque eu acho que a gente não tem que olhar para o lado, né? Para ficar se comparando e tal. Mas, na verdade, a gente tem que se inspirar e não se comparar, né? Então, eu tenho certeza que você vai ajudar bastante. Você tocou em pontos aqui que eu estou pensando no Vinícius de alguns anos atrás. Se eu tivesse tido a oportunidade de escutar talvez a dor do dia a dia, da graduação, de estágio, de estudo, teria sido um pouco melhor, eu teria tido um direcionamento melhor, e, enfim, a gente é muito grato pelo nosso bate-papo, que foi maravilhoso. Foi maravilhoso mesmo, eu só posso agradecer vocês aí pelo convite mais uma vez, parabenizar vocês pelo projeto, e, enfim, agradecer muito. Muito obrigado, gente. Brunão, muito obrigado. Velho, quando eu falei para algumas pessoas que você seria nosso próximo convidado, alguns amigos, todo mundo achou muito bacana. Você é um cara que realmente, quando seu nome aparece na mesa, você é unânime. Todo mundo gosta muito de você. Você é um cara, além de muito competente, muito boa gente, muito simpático, muito prestativo. É foi um dos primeiros amigos assim que eu fiz quando cheguei em São Paulo, da área tributária. Um cara que, pô, super acolhedor, então eu te agradeço muito por isso. Agradeço pelo apoio ao podcast, agradeço por ter vindo, por ter dito tanta coisa bacana pra gente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Por favor, eu e o Vini somos todos abertos a feedbacks, então, pontos de melhoria, o que for preciso, falem pra gente, porque a gente está muito feliz com o projeto e a gente quer sempre melhorar. Na próxima quinzena, vamos trazer também uma mulher muito especial, nossa próxima convidada. Está muito ansioso para falar com ela também. Então, nos acompanhe nas redes sociais aí que divulgaremos em breve. Brunão, velho, obrigado. Estou muito feliz e Obrigado a você. esperamos aqui você de volta. Com certeza, vai ser um prazer e vou ficar acompanhando vocês aqui de perto. Obrigado, e obrigado pelas palavras aí. Quem tem amigo, quem tem tudo, né? Obrigado, gente.